Como a inovação em TI pode revolucionar a cultura organizacional? Descubra estratégias essenciais para integrar tecnologia ao DNA da empresa, promovendo o crescimento, eficiência e vantagem competitiva em um mercado cada vez mais digital. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Bertalha. Cultura e inovação em TI. Como transformar empresas através da tecnologia? A cultura e a inovação em TI são fundamentais para transformar empresas e posicioná-las competitivamente no mercado. Quando tecnologia e inovação estão integradas na cultura organizacional, é possível otimizar processos, melhorar a experiência do cliente e promover crescimento sustentável. Essa transformação exige liderança visionária, investimento em novas tecnologias e uma equipe engajada para enfrentar os desafios digitais de forma eficaz, impulsionando a empresa rumo ao sucesso. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a Prosa Convertalha o meu amigo Joaquim Dias Garcia Neto, ele que é conselheiro e consultor em estratégia digital e tecnologia da informação e com 38 anos de experiência. Atuou como vice-presidente de tecnologia e transformação nas farmácias Pague Menos e liderou TI em empresas como Drogaria Onofre, IMC, Livraria Cultura, Grupo Pão de Açúcar, Web Negócios, Casa Sendas e Americanas. Investidor anjo e mentor de startups, casado, pai e 3 filhos e nas horas vagas, kite surfista. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui, trazendo aqui o grande amigo Joaquim. Joaquim, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Paulo, eu que agradeço muito o teu convite, apesar da pressão que você fez, né? Mas para eu estar aqui, que brincadeira, é um prazerzaço, adorei o convite, muito tempo que a gente se conhece já, de outros carnavais aí. Então, eu adoro falar, adoro contar a história, então encaixa muito bem na sua prosa. Que Vamos legal, bater esse Joaquim. Com papinho, certeza vai ser delícia. uma prosa fantástica, meu amigo. Baita experiência, muitos conhecimentos que você tem acumulado aí ao longo da vida. Já vamos pedir para o pessoal, Joaquim, se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, porque a gente coloca muitas prosas aqui no canal, né? Então, se não aciona o sininho, não fica sabendo da prosa. E vamos curtir aí o Joaquim, né? Vamos curtir o Joaquim, porque o Joaquim está trazendo uma prosa fantástica para a gente. Meu caro amigo. Vamos pedir também para o pessoal compartilhar a nossa prosa. Quem quiser aí, tira um print de tela e bota lá no LinkedIn, Joaquim. Nós vamos agradecer barbaridade. Meu caro, por que que nós estamos trazendo esse tema aqui para nós conversarmos? Olha, eu vou te falar, eu já dei meu print, tá? Legal, Acabei de fazer meu print. bacana, bacana demais. Não, vamos lá. A gente vai falar, né, o Paulo, dessa coisa da cultura e transformação dentro da empresa. Então, eu acho que tem tudo a ver. E eu tenho feito hoje em dia, depois de muito tempo como executivos em corporação, eu optei agora por dar uma continuidade nessa minha carreira, atuando como um consultor, geralmente em conselho consultivo ou comitês específicos, né? E exatamente passar essa experiência toda, porque eu, na minha vida, eu fiz essa transformação. Em diversas empresas pelas quais eu passei, eu fiz transformação. E eu vi muito a importância, exatamente pelo impacto que a transformação traz nas pessoas dentro da empresa, da gente rever a cultura. Então, é uma delícia você quando junta os dois assuntos, cultura e transformação. Eu vou ser sincero, Paulo, assim, muito com você. Eu mexo na cultura, muito associada à cultura de TI, para a gente começar a trazer valores de TI, né? E valores de transformação para dentro, aí sim, da cultura corporativa. E a cultura corporativa eu gosto sempre de fazer em parceria com alguém, né? E eu tenho um dos autores, assim, que eu
uso bastante, uso e abuso, eu posso dizer até, que é o John Kotter. O John Kotter, ele traz essa coisa da gestão de mudança muito forte. E a gestão de mudança nada mais é do que você gerir uma transformação, né? Então, eu acho de suma importância onde eu passo, eu levo esses conceitos todos. Então, para a gente fechar aqui não dá para você pensar numa transformação sem, ao mesmo tempo, a cultura. E eu tenho os cases para dar lá na frente, a gente conversa, tá? De por que essa relevância, por que essa importância. Que bacana, Joaquim, fantástico. Estou seguro que você vai trazer aqui uma contribuição, aliás, já está trazendo, né? Meu caro amigo, como uma cultura de inovação pode acelerar a transformação digital em uma empresa, com toda a sua experiência, Joaquim? É, acho que uma coisa puxa a outra, né? Então, a cultura da inovação, ela é muito ela tem que ser definida num processo de transformação para que você garanta a perenidade da transformação. Porque não adianta você simplesmente fazer a primeira transformação, né? Você começar a botar o pezinho lá e depois. Então, se você não desenvolve hábitos, rituais, né? Atitudes, valores para sustentar esse conceito da inovação, a inovação vai morrer. Então, é extremamente importante você produzir essa cultura, você trabalhar a cultura da inovação ao mesmo tempo da transformação, né? E aí, quando eu digo, eu dei o exemplo do Kotter agora, né? O Kotter ele tem 8 passos para você gerir essa mudança, gerir a transformação, e o último passo dele, ele fala exatamente isso, uma nova cultura, né? Por quê? Para você sedimentar, para você perenizar os outros 7 passos, né? Eu acho interessante até deixar aí para as pessoas, um ou outro passo eu vou falar aqui, né, durante o nosso papo, mas eu acho muito legal deixar o nome John Kotter e os aceleradores de mudança dele para o pessoal procurar depois na internet e tudo, né, que é uma fonte muito interessante. Mas um não vive sem o outro, Paulo. Então, assim, se você não monta a sua cultura de inovação, se você não constrói a cultura da inovação, a tua transformação na empresa ela vai ser mal sucedida. Fantástico, fantástico, Joaquim. O Joaquim, você falou aí de atitude, de iniciativa, as pessoas precisam partir para cima. Quais são as práticas que ajudam a incorporar a inovação em TI à cultura organizacional, Joaquim? Olha, vamos lá, vamos de novo no conceito, né? Eu acho que quando eu trago a transformação para as empresas, eu encaixo ela em 3 grandes verticais, se eu posso dizer assim, né? Uma delas é criar um ambiente propício à transformação. A segunda delas é, criado esse ambiente, como é que a gente engaja? Como é que a gente envolve a organização? Né? E o terceiro passo é, sim, vamos implementar então as transformações. Né? Então, até trocando um pouquinho as palavras do Kotter, né, que é criar o ambiente, que é engajar, envolver e depois implantar e manter, eu gosto muito de você cria uma autoridade, você gera o engajamento e, no último, você executa a implementação. Né? E então, nesse primeiro passo, que é o que você comentou, como é que a gente cria a transformação e como é que a gente sensibiliza as pessoas, inclusive da área de TI, eu iria assim muito para um primeiro momento de criação de um senso de, de urgência no sentido, até o Kotter usa esse termo, né? Eu pesquei dele, mas no sentido de vamos todos pensar desta forma daqui para frente, que quer dizer o quê, né? Qualquer pensamento seu sobre esse assunto é relevante. Então, nunca deixe de se expressar, nunca deixe de dizer o que você está pensando, né? Eu acho que é uma das primeiras coisas, junto com, claro, você construir o alicerce da inovação com pessoas, né?
selecionando pessoas para atuarem nesse time, que são pessoas sempre numa mentalidade de colaboração, você tem que ter diversos skills. Então você tem que ter aquele cara que é o cara mais hard skill, que é o cara técnico que vai acabar desenvolvendo isso lá na frente. Você tem que ter o cara que é o soft skill, que é aquele cara do relacionamento, porque é muito importante quando você faz a transformação, você pensa na transformação aberta, que é parceria com outras empresas, e a transformação fechada, né? A inovação fechada, que é aquela que você gera dentro da tua empresa. Então, quando você olha isso dentro do seu time, você tem que ter um cara de relacionamento, né? Que é o cara que vai buscar, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa, os contatos para te aproximar do que está acontecendo no mundo e das ideias dos teus colaboradores da tua empresa, né? E o terceiro ponto que eu diria, Paulo, desse primeiro passo assim da gente criar esse ambiente de transformação, impactando as equipes, né, é a gente criar uma visão. Eu gosto muito de uma das primeiras coisas que eu faço nesse meu trabalho de transformação é a gente elaborar um propósito. Por que que a gente está elaborando? Por que que você cria uma área de inovação? Você acaba criando. E como é que essa área ela torna-se atrativa? Ela tem que ter um propósito bacana, né? Então eu dou assim exemplos, já é legal, né, do que é o propósito de um Google, o propósito de uma Nestlé, de uma Unilever, que são propósitos assim apaixonantes, né? E exatamente para aquela pessoa que está envolvida nesse processo de transformação, ela começar a pensar, puxa, como é que eu vou não só reter quem está comigo, mas como é que eu vou fazer para atrair pessoas para minha ideia, para me ajudarem? Né? Então, eu fecharia esse primeiro bloco assim do como é que eu monto, né, me preocupo com as pessoas, equipe e tudo mais, com esses três pontos aí, né, que eu acho que são relevantes para a gente buscar pessoas para trabalhar com a gente e buscar as pessoas corretas, né? Eu falei do hard, soft, mas tem vários. De hard a soft tem vários aí no meio do caminho, né? Que legal, Joaquim. E Joaquim, você sabe que a prosa com Bertalha tem um propósito que é educar para transformar, né? E a Então, transformação está bem conectada com toda essa parte de educação, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Joaquim, como é que a gente encaixa aí? Conforme você falou, aliás, tá vibrante, tá muito legal aqui a nossa prosa, né? Mas eu queria trazer o tema da liderança para esse contexto. Você que liderou grandes empresas durante a sua carreira, durante a sua vida, de que forma a liderança pode incentivar, o Joaquim, uma mentalidade inovadora em toda a equipe de tecnologia da informação? é extremamente importante que a liderança não só participe do processo todo de cultura, inclusive de transformação, mas ela também entenda e se atualize, né? Porque você não pode ter uma liderança, eu gosto muito do termo old school, né? Aquele cara antigo que ele pensa de uma forma que, poxa, ele quase que impede a inovação. Ele cria aquelas resistências todas, porque, puxa, mas você não vai fazer a documentação? Uau! Eu vou fazer, mas hoje em dia tem métodos de fazer documentações muito mais light, mais leves, né? Que você dê uma aceleração ao teu processo de trabalho. Então, assim, é fundamental que as lideranças estejam atualizadas também. E você tem que ter um sponsor forte, Bertalha. Não tem como você não ter um sponsor, porque quando um CEO, quando o conselho, eles pedem a inovação, vira uma força vibrante dentro da companhia, né? De todo mundo querer participar. Quando essa transformação ela parte da TI, ela pode encontrar muita resistência. Eu já participei de diversas empresas que eu encontrei pessoas muito resistentes, a ponto de uma vez um cara me falar dentro de uma, olha só, um grande executivo de uma empresa. Ele falou assim, Paulo, eu tenho uma hierarquia de comando na minha área e quando eu peço é para ser feito. Eu falo, calma. Eu concordo com você. O método ágil dentro do processo de transformação, né, de inovação ágil, ele não quebra hierarquias, né? Ele simplesmente ele traz para dentro do contexto da inovação uma ordem, sim, que é o que você quer, a hierarquia, mas que são pessoas, né, que cuidam de determinados assuntos e passam a ter uma responsabilidade incrível. Então, a liderança ela tem que aprender, por exemplo, que um PO, que é o Product Owner, ou aquele proprietário do produto, né, ele
é o cara mais importante que tem para dar prioridade. Não é mais o gerente ou o diretor da área que vai dar prioridade, né? É o PO, né? Então, isso mostra o quanto a gente precisa que as lideranças estejam adaptadas. Então, esse é o ponto. O engajamento da liderança, como você falou, é fundamental e a gente tem que trabalhar isso também. Então, o que que eu fiz com esse executivo uma vez que aconteceu? Eu comentei com ele e falei, puxa, como é que a gente faz você, então, interagir agora de uma maneira diferente dentro dessa tua hierarquia assim, de comando, que eu concordo que você tem que criar a sua e ir em frente, mas vamos conhecer como é que vai ser essa estrutura agora, vamos ver, vamos conhecer quem vai ter os pontos fortes agora, quem que vai mandar na priorização dos trabalhos, quem que conhece o produto, como que um squad funciona, né? De colaboração entre diversas áreas, colaboração que eu digo até de indivíduos de skills diferentes, de conhecimento diferente, de capacidades diferentes, né? E de temas diferentes, o fiscal com o cara de contabilidade, com o cara de, né, um legal e tudo mais. Então, vamos mostrar para você que funciona, mas também eu acho que você podia, ao mesmo tempo, buscar uma atualização, né? Então, tem empresas aí fora que a gente sabe que elas trazem esses conceitos todos. Quando não o próprio transformador pode fazer esse trabalho, mas também tem muitos parceiros que você pode trazer para o processo e começa a mudar. Eu gosto muito, de novo, né? A gente falando daquele soft skill, da gente trabalhar o relacionamento, né, para que a gente busque até uma liberdade de poder falar isso tudo com a pessoa, porque às vezes ela se sente ofendida. Como assim? Eu sou old school, né? Então a gente tem que trabalhar tudo, né? Desde de ser um psicólogo, quando a gente quer acionar a liderança. E outra coisa, como eu comecei a falar, que é o sponsor é determinante. Porque às vezes tem que ser aquela carteirada, né, Paulo? Cara, por favor, o CEO, vem aqui nesse processo, vamos fazer um workshop agora e você vai trazer a relevância desse processo como um todo, né? E aí pronto, aí a coisa começa a fluir. Então, assim, se a liderança não está engajada, a gente tem um problema. Lembra o segundo bloco do Kotter lá, né? Que é o engajar e envolver a corporação como um todo. Mas a gente chega lá, tem muita coisa aí para... Ok, fantástico, Joaquim. Joaquim, meu caro amigo, vou dizer uma coisa para você. Nossa prosa passou voando aqui. Nós estamos Uau! terminando o primeiro tempo da nossa prosa. Tem muito mais coisa para vir para aí. Eu vou chamar aqui a Dona Corujinha. Vamos tomar uma água, um café. A gente já volta em seguida. Pode ser, Joaquim? Agora, vamos lá. Dona Corujinha! Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o amigo Joaquim. Joaquim, bacana demais, gratidão enorme pela sua participação aqui. E eu já gostaria de embarcar no seguinte: as pessoas devem estar pensando, puxa vida, mas tudo que o Joaquim está falando, trazendo aí, inclusive, o conteúdo, o conhecimento do Kotter para a gente explorar e tal, mas quais são os principais desafios ao transformar a cultura de uma empresa, ô Joaquim, para ser mais inovadora? Paulo, tem algumas coisas que a gente já comentou. Eu vou enfatizar aqui que é a parte de resistência dentro da própria empresa. Essa resistência, em algumas transformações passadas, eu dei um nome lá no passado de glóbulos brancos. Gló- Glóbulos brancos. Sério, então, porque tem aquelas pessoas que você tem que acabar identificando quem são para você, de alguma forma, trabalhá-las, né? Seja capacitando, seja, né, elas mesmo acabando por se expurgar da empresa, porque não aceitam essas mudanças. Então, lá no início da nossa prosa, eu até comentei que eu teria alguns exemplos. Eu estou num processo agora, numa empresa de transformação, e hoje, hoje pela manhã, numa reunião que eu tive com o CEO, que é o sponsor, né? Que é o primeiro passo importante, é conselho ao CEO, como a gente já falou, ser um sponsor. Ele me falou uma primeira coisa, ele falou, rapaz, nosso movimento de transformação e cultura aqui já está se mostrando. Eu falo, como assim? O que que houve? Ele falou, hoje nós tivemos as duas primeiras baixas, duas primeiras pessoas que a gente sempre achou que eram acomodadas e tudo, e elas hoje pediram, falaram que não querem essa mudança toda, que elas estavam muito acomodadas. Eu falei, caramba, então é isso. A resistência, né, dessas pessoas, às vezes pode ser trabalhado, mas às vezes elas não querem.
ser trabalhadas, né? Então, a resistência eu botaria como a primeira dificuldade. Acho que tem uma outra que a gente pode, né, sempre trazer, que é nem sempre você precisa do estado da arte, tá? De tecnologia, para você transformar uma cultura, uma cultura de inovação, né? Porque as pessoas elas atrelam muito a inovação à tecnologia, mas nem sempre. Quando a Uhum. gente fala de inovação, você pode mudar um processo, não é? Por que não? Você pode mudar um processo comercial, você pode mudar um processo jurídico, né, da tua companhia e ter um ganho astronômico. Você pode pegar um processo de uma grande melhoria de eficiência num back-office da sua empresa através de um RPA, por exemplo, de uma automação, né? E qualquer tecnologia vai fazer isso, né, Paulo? Então, não, a tecnologia não é um problema. As pessoas pensam, eu não tenho muita coisa, eu tenho uma pessoa só de tecnologia na minha empresa. Não interessa. Você deve seguir em frente na transformação e descobrir se o que você precisa é de tecnologia ou não. Você vai descobrir durante o processo, né? Então, tem diversas coisas assim que podem contar, colaborar e outras impactarem, né, a cultura. Mas se você quer experimentar, né, se você acha que a inovação vai mudar a tua empresa, experimente. Porque até um dos processos da inovação é experimentar e errar. E errar. E das coisas que eu costumo trazer dentro de um valor dentro da cultura de inovação é aprenda a ter um funcionário que erre, mas que aprenda com isso, né? E o errar é assim, erre rápido enquanto é pequeno, porque aí você consegue corrigir a um custo menor e não existe impacto. Então, tudo isso cria um ambiente propício à inovação e as pessoas acabam, então, entendendo o que, até onde ir, até onde não ir, né? Diminuindo a resistência, por exemplo. E, claro, já falamos aqui, um CEO, um conselho como sponsor é fundamental. Fantástico, Joaquim, bacana demais. E, inclusive, você já tocou aí na perspectiva da adoção de novas tecnologias. Ah, Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso e já embalasse o Joaquim no engajamento das pessoas para que haja realmente um êxito, né, um sucesso na inovação em TI. legal, muito bom. Então, adoção de tecnologia, você comentou, né? De novas tecnologias. Já comentei que a transformação ela não é apenas na tecnologia. Então, a transformação ela vem em pessoas, em processos e tecnologia, sim. Então, dentro de pessoas e de pessoas, a gente trabalha muito a cultura. Dentro de processos, a gente trabalha eficiências e alterações relevantes, né? Mas a tecnologia ela é um grande promotor também, acaba sendo. A gente não teria hoje, né, essa mudança incrível que a gente está passando da inteligência artificial. Uhum. O que a gente teve? Porque a tecnologia estava pronta para esse momento. Qual é a tecnologia? A gente teve aí uma NVIDIA da vida, a gente teve as Big Techs jogando um grande dinheiro, uma Microsoft colocando um grande dinheiro dentro de uma OpenAI, você tem a, a Amazon, né? Todo mundo, então, botando Google, todo mundo botando muito dinheiro nisso. Agora, muito dinheiro funciona se você tem a tecnologia. A gente tinha tecnologia. Então, que bom que a gente veio trabalhando primeiro lá atrás, né? A nuvem, né? O pessoal veio tendo crescendo as nuvens e tendo um poder de processamento gigante, que é o que hoje depende a IA para rodar, um poder de processamento gigante. Então isso mostra para a gente que não só aqui, mas dentro da nossa empresa, já no mundo, né? A gente precisa sim estar preparados também para essa transformação, porque se você esperar para sempre construir um ambiente seu dentro de casa, é muito demorado até você comprar uma máquina, até você instalar essa máquina, até o teu DBA. Então, quando você parte para um movimento, para uma nuvem, por exemplo, que já está tudo pronto, você começa a ter o seu ambiente disponível já no primeiro dia. É muito rápido. Então, você muda
a cabeça das pessoas hoje, né, que trabalhavam muito com on-premises, né, com seus equipamentos dentro da sua empresa, e começa a adotar novas tecnologias de infraestrutura. Então, eu vou para dentro de uma nuvem. Ah, e sistemas? Caramba, sistemas também é a mesma coisa. Você hoje começa a ter sistemas que têm que gerenciar a nuvem, sistemas que gerenciam custos, porque tudo para a inovação acaba a inovação dependente da tecnologia, né, da vertical tecnologia, tudo você precisa de mais processamento, você precisa de software novo, você precisa. Então você começa a ter que trazer plataformas para gerir isso tudo também. E a nuvem te dá tudo isso, né? Então, uma vantagem muito grande. Então, sim, tem. É um caminho de duas vias, né, Paulo? Então, a, a, a cultura transformacional ela impacta a adoção de novas tecnologias, mas ela também depende, né, da nova tecnologia. Então é um alimentando o outro o tempo inteiro. É muito gostoso isso, né? Agora, você imagina que dentro de uma área de tecnologia, para você lidar com essas novas tecnologias todas, você precisa estar com o teu time up to date. Então, uma das coisas muito fortes dentro da cultura transformacional é você recapacitar as pessoas, né? Não só porque elas vão lidar com tecnologias novas, mas porque você vai precisar de pessoas com esse skill novo até para plataforma, sistema, tecnologia que eu digo infraestrutura, desculpa. Então, você tem que Uhum. preparar pessoas para lidar com a infraestrutura nova, mas também preparar pessoas para lidar com os softwares novos, até com a IA. E você tem pessoas na tua equipe de TI ou de negócios que conhecem muito o seu negócio, né? Que tem um conhecimento tácito impressionante. Agora, imagina se essa pessoa também sabe, por exemplo, fazer um bom prompt de IA, né? Então, você tem que treinar. Senão você perde lá na frente a pessoa que tem um conhecimento tácito na tua empresa, né? Porque ela não sabe fazer um prompt. Então, vamos capacitá-los. Aí, se eu precisar desenvolver uma plataforma, então, se eu preciso desenvolver uma plataforma, preciso capacitar nas novas tecnologias. Poxa, eu na última empresa que eu trabalhei, eu fiz eu criei um centro de treinamento. A gente trabalhou e capacitou 60 pessoas, Paulo, para lidar com a falta de mão de obra que tinha. E que agora ainda tem, a gente está passando por isso, que a gente está com um boom de emprego, né? A gente nunca teve tão baixo de 6% aí de trabalhadores ociosos, né? Então, é uma loucura isso, nunca teve tão baixo. Então, imagina uma equipe técnica sem estar preparado. Você vai buscar muita gente no mercado que não está preparado. Você tem que capacitar essas pessoas. E aí você começa, ao capacitar as pessoas, engajá-las nesse processo. Você tem que comunicar muito. É um segundo pilar, né, que eu diria dentro do engajar a equipe. Você tem que comunicar, você tem que criar rituais, né, importantíssimo. Então você tem que ter o ritual da inovação, que é alguma coisa, algum ambiente, algum momento que você fale sobre o que você está fazendo, fale que as pessoas podem agregar ao processo de transformação. De novo, não é só da TI para fora, né? Mas da empresa você tem que buscar você tem que atrair as pessoas para o seu processo de inovação, porque eles conhecem a empresa. Eles podem trazer diferenciais para o negócio. Então, como é que você faz? Criando rituais. Então, você tem que ter um ritual para discutir inovação. Sei lá, uma semana da inovação, né? Um ritual mensal. Então, tem muitas maneiras de você. Né? E tem uma governança também, né, Paulo? Porque não adianta você ter as ideias todas e não saber o que fazer com elas. Você tem que trabalhar uma governança, uma priorização, um filtro do que é relevante e alinhado com a estratégia, né, para você priorizar. Você tem que saber também o que é que vai dar o retorno para a empresa. Então, essa parte da governança também acaba trazendo todo esse engajamento da equipe, né? Você tem que prover meios deles saberem como extrair todas as informações do que eles têm, né? Então, pô, como é que você sabe que uma ideia vai dar ROI? Ah, eu vou ensinar esse cara a calcular o ROI, né? Ah, como é que esse cara vai vender a ideia dele? Ah, eu vou ensiná-lo a fazer um pitch, né? Olha que legal. Então você vai criar intraempreendedores. Pô, olha só como é que você engaja, né, equipes, não só de TI, né? Mas é bacana isso. As pessoas se verem dentro do projeto, do processo, né?
Joaquim, meu caro, bacana demais esse ponto que você trouxe. Inclusive, você falou de ROI. E aí, eu queria trazer uma ideia aqui para a nossa prosa, que é a seguinte: como é que nós medimos tudo isso? Quais são as métricas que podem ser usadas para avaliar a eficácia de uma cultura voltada à inovação, ô Joaquim? Então, eu mencionei agora o funil, né, da inovação. Então, você pega assim 300 ideias, você faz uma curadoria em cima dela. Então, você vê quais são as ideias alinhadas à estratégia. Depois, no segundo momento, você vê quais são as que dariam maior ROI. Então, no fim do funil, aquelas ideias que você está trabalhando, uma das medidas é, puxa, quantas ideias eu implementei alinhadas à estratégia? É uma coisa, né? A outra é, puxa, quantas ideias que vieram através do terceiro pilar lá do ROI, né? No filtro, que hoje realmente dão ROI. Então, a gente tem que ter acompanhamentos mensais, bimestrais, dependendo do momento, né, de implementação do MVP, da fase que você está no projeto, e você ir testando. Mas vem cá, está dando o que a gente queria ou é uma ideia que a gente abandona? Então, você testa o ROI, né? Você testa, por exemplo, aquisição de clientes. Está funcionando? Está trazendo mais clientes? Se é que trazer cliente era, né? Então, você acompanha o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Está baixando o custo de aquisição do cliente depois que a gente fez essa inovação XPTO? Né? Então, todos esses indicadores, você deve criar indicadores para cada um desses momentos do funil que eu comentei, né? Do funil de inovação. Porque através daí você vai saber se a tua área de inovação ela tá boa ou não está boa. Né? E vai saber se os teus projetos são bons ou não são bons. Né? E aí com isso você vai consolidando tanto a área quanto, de novo, o comprometimento das pessoas junto com o processo de inovar. Porque elas vão, na verdade, o responsável pela inovação, pela ideia da inovação também, ele que vai ter que ficar, né, sempre medindo o que está sendo feito, para mostrar que a inovação dele foi muito boa. Então você gera assim um comprometimento de todo mundo sensacional, né? De novo, e mede e sabe se está fluindo, se está acontecendo a inovação. Acho que esse é. Agora, indicador tem muitos, né, Paulo? Nossa, a gente pode pensar diversos aqui. Não é Mas eu verdade. dei uma palhinha aí de uns dois ou três, não sei. Não, legal, legal. Joaquim, meu caro, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, Opa, uma prosa que o tempo passou voa. voando, foi fantástica realmente. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de você, principalmente na perspectiva de que a inovação é importante. Mas como é que isso pode ser refletido, por exemplo, quando nós pensamos lá no cliente, na experiência do cliente e na marca da organização? Como é que você resume isso para a gente? A gente não podia ficar sem falar dele, né? Do cliente. É isso aí. Então, você tem o cliente interno e o cliente externo. Né? Você tem aquele cliente que é o teu consumidor final e você tem o teu cliente interno. Então, quando a gente faz, através da inovação, muita melhoria, muita eficiência interna, caramba, tuas áreas administrativas elas vão vibrar. Né? Então, quando você automatiza um processo repetitivo, por exemplo, você libera pessoas para fazer coisas mais nobres. Né? Então, o teu cliente interno fala, caramba, agora eu tenho uma equipe disponível para mim de novo. Antes ela estava atolada em processos repetitivos. Então, é muito gostoso ver o teu cliente interno falar assim, caramba, agora eu tenho uma área de novo para gerir. Antes eu geria só problema, porque agora eu tenho pessoas que podem pensar lá para frente. Né? Então, estão pensando, tem tempo para pensar na melhoria da nossa área. E o cliente final, né? O consumidor final também, que a gente tem que levar, Paulo, por isso que eu digo que não tem inovação sem as áreas de negócio. Eles é que conhecem as dores do cliente. Né? Então, conhecendo a dor do cliente, a gente tem que fazer a companhia pensar nelas. E ninguém melhor para conhecer a dor do cliente do que a operação, e a operação participar dos processos de inovação. Então, o impacto acaba sendo enorme para o cliente final. Eu posso dar exemplos. Eu trabalhei numa livraria no passado. E a coisa que a gente mais gostava de ouvir era transitando lá no meio, a TI também transitava nas lojas para a gente saber o que acontecia, né? Isso é de fundamental importância. A gente ouvia os clientes falando: caramba, como eu me sinto bem aqui nessa. Porque eu não preciso. O cliente falando, né? Eu não preciso pensar no que eu quero, porque eles já estão
sabendo me oferecer que livro que eu gosto, né? Então, olha que loucura isso. A gente já fazia isso em 2012, 13, numa livraria, de conhecer o cliente. O CRM existia, né? E a gente falava, caramba, se esse cara gosta de ler isso e isso, por que que o vendedor não olhava o que ele gostava lá e já tinha uma recomendação no sistema? Poxa, oferece isso e isso agora para ele. E duas coisas, né? Isso, a recomendação através do atendente, mas também tinha o atendente, ele gostava de ler. Lembra da melhoria, da transformação através do processo? Então a gente buscava atendentes que adoravam ler. Então ele, junto com o sistema, com a fonte, sabendo que o cliente lia, e ele também sendo um leitor, Hum. ele falava: caramba, você vai gostar disso aqui. Olha que máximo. Hoje tem inteligência artificial que faz isso, né, Paulo? É facinho. Você diz para ela o que você já leu, o que você gostou, não gostou, ela vai te Que sugerir acaba um monte de sugerindo, coisa. né? Aí sugere quais são os livros que É. você pode ler. Então, todo o processo de transformação, ele não pode, em nenhum momento, esquecer do cliente. A gente faz uma brincadeira, né, em diversas empresas pelas quais eu passei, que quando a gente falava de transformação, de inovação, a gente colocava no grupo que estava discutindo a ideia uma cadeira vazia, fisicamente vazia. Mas nela a gente imaginava aquela cadeira está sentado o cliente. O que que esse cara quer? Né? Então fazia o grupo, né, aquele squad, pensar efetivamente no que o cliente poderia estar pensando. Mas a gente não pode esquecer do cara. Então tá. E ele é sempre beneficiado, eu não tenho a menor dúvida. Toda inovação que a gente faz, interna ou externa, vai bater nele e ele vai ser, de alguma forma, impactado. Grande Joaquim, gratidão enorme pela sua presença aqui na Prosa com Bertalha, meu amigo. Eu que agradeço muito, Paulo, o teu espaço, o teu momento e matar saudade de ti. Que legal, meu amigo. Joaquim, um abraço virtual para você. Tudo de bom, felicidades ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade, Joaquim. Tchau, É tchau. isso aí. Um abraço, Paulo. Obrigado. Tchau.